Oi pessoal, tudo bem? É a Patrícia, do blog da Patrícia Ramiro. Eu demorei um pouquinho para trazer a continuação aqui dessa série sobre um estudo para a gente se tornar uma mulher, né, assim, de acordo com a vontade de Deus, devido ao que nós estamos passando nesse momento aqui que eu estou gravando para vocês. Nós estamos em março de 2020 e estamos com esse surto, né, essa epidemia, né, que está atingindo o mundo do coronavírus, e muitas providências foram tomadas nessa última semana, o que me impediu de ter um tempinho para gravar, mas hoje consegui ter esse tempinho e a gente vai continuar aqui a série baseada nesse livro que eu li, que é Bela aos Olhos de Deus, onde a gente está estudando a mulher de Provérbios 31, né? No nosso primeiro vídeo, a gente falou sobre a mulher virtuosa. Estamos trabalhando ainda no primeiro versículo, que é o versículo 10, se eu não me engano. Vou pegar aqui. Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? Esse foi o objeto do nosso estudo do vídeo anterior, que se você não assistiu eu vou deixar nos cards. Eu não sei se é desse lado ou desse, tá? E agora a gente continua esse versículo que fala: o seu valor muito excede o de finas joias, né? Eu tenho aqui um esboço, né, sobre a leitura que eu fiz desse capítulo, que eu anotei assim de importante para poder compartilhar com vocês. O objetivo desse vídeo, ou dessa série de vídeos a respeito da mulher de Provérbios 31, é que a gente está vivendo uma época onde as mulheres perderam um pouco a essência daquilo para o qual Deus nos criou. E eu tenho lido muito sobre isso, sobre qual é a visão de Deus para a mulher, né? E gostaria de estar compartilhando com vocês. Então, baseado em Provérbios 31, baseado no que eu li nesse livro, a gente vai falar hoje aqui sobre uma joia cintilante, né? Sobre o seu valor. Nessa parte B do versículo 10, a gente vê que fala que o seu valor excede o de finas joias. Eu vou ler porque, assim, eu anotei várias coisas, não vou lembrar tudo de cabeça. Mas o seguinte, a autora do livro, ela pesquisou algumas traduções da Bíblia e ela encontrou esse finas joias outras atribuições equivalentes, como rubi, pérolas, corais, né? Aí, rubi, né? O rubi é aquela pedra vermelha, né? Uma pedra preciosa, de um vermelho muito intenso. E um rubi grande, ele é muito raro, né? E quando ele é encontrado, o valor dele chega a ultrapassar o valor de um diamante do mesmo porte desse rubi. Então é uma joia rara e muito valiosa e muito bonita também, né? A curiosidade sobre a pérola, se a sua tradução tá falando pérola, é que a pérola, assim, entre 35 mil ostras, apenas 20 pérolas são encontradas. E dessas 20 pérolas, somente 3 têm a qualidade de se tornar uma pedra preciosa. Então a pérola verdadeira, ela também é algo muito raro, muito valioso, né? E sobre os corais, essa tradução eu nunca vi, mas ela comenta, então acredito que talvez por ser uma autora americana nos Estados Unidos exista essa tradução. Ela fala que os corais são flores animais. E pouquíssimas delas têm qualidade para ser polido ao ponto de se tornar uma joia preciosa. Então a gente pode ver que a mulher de Provérbios 31, ela é uma pessoa bem rara, de um valor inestimável, né? Então, tanto eu que estou aqui falando com vocês, quanto vocês que se dispuseram a assistir essa série de vídeos, que estão interessadas em entender qual que é o nosso real valor, né? A nossa real beleza diante de Deus, nós somos essa mulher de Provérbios 31. Devido ao movimento do mundo, a gente não conhecia, não se atentava ou se esqueceu de todos os valores. Mas através desse estudo a gente vai tentar trazer de volta esses valores para a nossa vida, para que a gente possa realmente ser uma mulher virtuosa. Amém? É curioso que essa autora, que é a Elizabeth George, ela conta muito nesse livro de uma viagem que ela fez para Israel, para a Terra Santa, né? E ela falou que no Museu de Israel não tem joias, porque elas foram levadas pelos inimigos durante as guerras, né?
e o que tem são objetos do dia a dia, e que tudo é muito rude, muito triste, muito arcaico, sabe? Então, isso deu a ela a entender que realmente naquela época as casas de pedra, muito frias, a gente ao decorrer do livro vai entender mais sobre essas características. Aquele povo vivia uma vida muito rude, muito difícil. Todos os instrumentos, por exemplo, que eles tinham à disposição eram muito pesados, inclusive até para as mulheres. Então, essa comparação aqui de Provérbios, que o seu valor muito excede de finas joias, é porque a mulher de Deus, aquela mulher de Provérbios 31, ela trazia para o seu marido, para a sua casa, para o seu casamento, o brilho de uma joia rara, né? Então, ela era a joia do seu marido, né? Então, a vida era muito difícil, a terra era muito árida, muito seca. Então, para trazer um frescor, uma cor, uma alegria, essa mulher era a joia cintilante do seu marido. Trazendo para os nossos dias, nós como mulheres devemos levar essa beleza, essa leveza, tanto para os nossos maridos quanto para os nossos filhos, para a nossa casa. A nossa luz deve iluminar o nosso lar, né? Inclusive, principalmente nos momentos difíceis que todos nós atravessamos. Aí a autora traz algumas sugestões para que a gente possa fazer a nossa luz brilhar, fazer a diferença na nossa casa, né? A primeira é aperfeiçoar as nossas habilidades para melhor dirigir a nossa casa. Então, nós como mulheres, belas aos olhos de Deus, devemos cuidar do nosso lar, né? A gente precisa se dedicar à nossa casa, a tentar arrumar, organizar, a cozinhar algo legal que todo mundo queira. Então, nós devemos cuidar do nosso lar. Por coincidência, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está entrando em quarentena aqui no Brasil, principalmente onde eu moro, que é no estado de São Paulo. E muitas pessoas vão acabar ficando em casa, seus filhos, maridos vão estar em casa. Então, acho que é uma ótima oportunidade da gente colocar em prática essa questão do lar, né? Cuidar do lar, deixar o lar agradável, aconchegante, porque nós vamos ficar muito tempo nele, não podemos, no momento que... Talvez você assista isso mais para frente e não tenha passado por isso, mas no momento nós estamos passando por essa fase do isolamento social. Então, nós estamos isolados nas nossas casas, devemos, né, para conter a disseminação desse vírus, com os nossos familiares. Então, a gente pode usar esse momento atual como um laboratório para criar no nosso lar aquilo que a mulher de Provérbios 31 cria, né? Deixar o nosso lar aconchegante, limpo, organizado, prover alimentos gostosos, saudáveis, aconchegantes, prover experiências, né? Você que teme a Deus, a gente no momento não está podendo também ir nas igrejas fisicamente, então vamos entrar agora no momento de assistir cultos online, né? Mas isso não impede de nós, que cada indivíduo da igreja, a fazer a nossa parte e fazer um culto no nosso lar com os nossos familiares, né? Outra coisa que ela fala aqui é administrar o dinheiro. Então, nós, mulheres sábias, somos responsáveis por administrar, de certa forma, o dinheiro que rege o nosso lar, né? Então, a gente tem que pagar contas, conferir os extratos, pagar contas em dia para não ter prejuízo, ser organizada, sabe? Tratar com o limite do cartão de crédito. Você que trabalha com cartão, eu não trabalho com cartão. Quem acompanha aqui a minha história sabe que eu já passei por um momento de muito endividamento e desde esse momento eu não uso mais cartão de crédito. Mas se você tem o cartão de crédito, isso não é um problema. O problema é você não administrar esse cartão. Então você deve estar ali, em cima de tudo, para prover um suporte financeiro. Mesmo que você não trabalhe e não traga recursos para sua casa, se o seu marido trabalha, você pode ajudar ele nessas tarefas, pagando as contas em dia, vendo ofertas onde você pode economizar, né? Guardando uma reserva de emergência. Se você tem mais experiência fazendo algum tipo de investimento, embora que no momento está um pouco tenso essa parte, né? Mas, ou seja, e também suprir o lar, né? Você é responsável
por saber o que está faltando, o que você deve comprar, o que está precisando na sua casa. E então você é responsável por esse gerenciamento, né? Trabalhando fora ou não, né? E administrar o seu tempo. Tempo é o nosso bem mais precioso, né? Então a gente tem que ter muita diligência, tranquilidade, organizar, planejar o nosso dia, as nossas atividades. Eu sei que imprevistos acontecem, às vezes você pode ter se programado, planejado para fazer uma série de coisas e devido a muitas influências externas você não consegue, mas isso é um fato isolado, não é uma regra, é uma exceção. A regra é que você tem que se manter organizada, né? Então, se você tem dificuldades nisso, sabe, existem tantas pessoas que publicam conteúdos para ajudar em organização, tantos livros, né? Você pode tentar se informar melhor sobre esse assunto, porque ele vai ajudar e muito a você se tornar uma mulher de Provérbios 31, uma mulher prudente, uma mulher sábia, uma mulher organizada. Outra coisa muito importante é desenvolver a estabilidade emocional. Nós mulheres, nós temos um quesito que é passar pela TPM, que é um problema até de certa forma hormonal, né? Mas nós precisamos desenvolver essa habilidade de ter uma estabilidade emocional. A gente precisa se controlar, né? Eu sei que é difícil, às vezes a ira toma conta, ou a gente tem aquele desejo de fazer naquela hora, mas nós precisamos ser pessoas equilibradas emocionalmente. Não é fácil, mas não é impossível. Lembre-se que quem escreveu foi um rei, né? Mas quem contou todos esses segredos da mulher sábia para ele, da mulher bela aos olhos de Deus, foi uma mulher. Ou seja, se ela falou tudo isso é porque ela conseguiu. E se ela conseguiu, a gente vai conseguir também, tá? Então, eu anotei até uma frase aqui do livro que fala assim, ó, a dona de casa é quem determina o clima emocional de todos os que moram sobre o seu teto. O seu estado emocional estabiliza ou não o ambiente. Se você ler Provérbios, você vai ver que tem diversos versículos falando sobre mulheres de difícil convivência, comparando elas a coisas muito ruins. Então você precisa ser uma mulher de fácil convivência, uma mulher que está estabilizada emocionalmente. Eu sei que isso não é fácil, mas se nós buscarmos em Deus, no Espírito Santo, a gente vai conseguir ser emocionalmente estável e traduzir isso para a nossa casa, para a nossa família. Bom, 3 sugestões para você adquirir um pouco da estabilidade emocional e tornar o seu lar feliz. Primeiro, domine a arte de ser tolerante, no sentido de resignação. Ou seja, continuar marchando, mesmo que a jornada seja difícil, ser perseverante. Então, muitas vezes a gente vai ter que recuar, a gente vai ter que sofrer o dano, mas isso é importante para a jornada, né? Domine o seu temperamento. Ou seja, precisamos ter domínio próprio, principalmente sobre o nervosismo, a raiva, a ira, que vai chegar sobre as nossas vidas e a gente vai ter que exercer o domínio próprio. E assim, humanamente falando para vocês, é uma das coisas mais difíceis na minha vida, mas eu conto muito com o Espírito Santo para me ajudar. Nem sempre eu consigo, mas eu tento e eu busco que ele possa me ajudar a respirar e não deixar sucumbir à ira, que é um ponto muito difícil para mim. Domine a sua língua. Lembre-se que a bênção e a maldição estão no poder da língua, como está escrito lá em Tiago 3,10. Por isso nós devemos falar menos e pensar antes de falar, e falar somente o que é agradável, bom e sábio, para a gente não se arrepender depois. Lembre-se, seu caráter e as habilidades que refletem o seu caráter são muito valiosos para Deus e para as outras pessoas. Amém? Esse foi o capítulo de hoje. Eu acho que fala muito sobre assim, o nosso valor, que nós somos pessoas raras, joias raras, mas que para chegar a esse patamar a gente precisa dominar muito o nosso eu, o nosso ego, o nosso nervosismo, o nosso lado emocional. É difícil, humanamente é muito difícil, mas você pode contar com a ajuda do Espírito Santo. Lá em Efésios 6, você vai ler
os frutos do Espírito, e domínio próprio é um deles. Então, o Espírito Santo, como fala na palavra, que ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis, que quando a gente não consegue orar, ele nos ajuda a orar da maneira correta. Eu sei que o Espírito Santo pode nos ajudar a desenvolver o domínio próprio. Eu espero muito mesmo que essa série possa ajudar você a resgatar a verdadeira mulher virtuosa que há dentro de cada uma de nós, que nós possamos fazer a diferença na nossa casa, no nosso lar, na vida dos nossos filhos. Eu tenho um menino e uma menina, então é minha responsabilidade fazer com que o meu menino enxergue como deve ser uma mulher bela aos olhos de Deus para ele se casar, e que a minha menina possa enxergar em mim um exemplo para ela se tornar no futuro no casamento dela. E assim eles possam construir uma família feliz. E é minha responsabilidade estar com meu marido e fazer ele completo e feliz, né? É difícil, muito difícil, não é fácil, mas nós temos que tentar. Então vamos tentar juntas, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!